Mas é curioso isso Ia bem. já várias vezes a pessoa que faz esse personagem foi ameaçada, pessoas que subiram... Porque uma coisa é fazer Hoje em um dia, CCB, Yeah. não é? Em que tens um palco, tens uma distância para as pessoas. Outra Yeah. coisa é fazer a rentela em que as cadeiras são à frente do palco. As pessoas levantam-se Ia com caraças. Ao pé dos cores, ao pé dos cores. Era aí que me perguntar. Yes! Mas eu espero viver mais de 100 anos. Ser eu a criar. Mas é que foi fantástico. Qual deles? Toma, pica do caraça. Alô malta, bem-vindos a mais um episódio do Luta de Artista. O convidado de hoje é diretor de castings, sem mais demoras, Bernardo Almeida. Obrigado. Gostaste da vozinha? Muito eloquente. Exato. Bem-vindo, obrigado por teres vindo mais uma vez. Obrigado. Diz-me como é que começa esse estatuto, essa profissão, essa escolha de ser diretor de castings? Sai naturalmente, era o que tu querias ou adaptaste ao longo do caminho? Não, na realidade, eu antes de mais sou assistente de realização. Sou o primeiro assistente de realização e sempre fui. Desde o início que houve essa ligação, principalmente com os assistentes de realização, tem muito mais ligação com os atores, direta. Mas desde a faculdade que eu gostava de ler textos e dizer, olha, se calhar é aquele ator que faz isto, se calhar ficava bem aqui, Ok. ou coisas assim. Só que nunca aconteceu durante muitos anos, durante cerca de 20 ou 30 anos, só houve uma diretora de casting no país, e depois foi quando o mercado começou a abrir, que houve a necessidade de meter mais pessoas a fazer isso. Na realidade, foi uma necessidade de tirar trabalho de cima dos assistentes de realização, porque quando não eram projetos onde a Patrícia Vasconcelos estava envolvida, eram os assistentes de realização que faziam os elencos. Eu fiz muitos elencos, nunca fui acreditado porque, pronto, era assistente de realização. Só que começou a haver muito, principalmente com as séries da RTP, com os projetos internacionais a virem para cá, e houve a necessidade de haver mais pessoas que libertassem um pouco o cargo aos assistentes de realização, porque cada vez há menos tempo para preparar, e então se calhar temos que dividir por outras pessoas. Acho que isso é normal. E aconteceu um pouco assim. Houve uma vez que fui convidado e fui a uma entrevista para assistente de realização do filme do Variações. E depois no final do dia não fiquei como primeiro assistente, mas eles disseram, pá, mas tu eras muito bom para fazeres o elenco disto, porque o João Maia não morava em Portugal há 8, 9 anos, não conhecia atores portugueses. Eu disse, olha... Eles já conheciam se calhar algum do teu trabalho que tinhas feito sem ser acreditado ou não? Conheciam como assistente de realização. Ok. Sim. Já sabiam que tinhas bons inputs? Sim. Ok, boa. Ok. Como assistente de realização. E como eu também tive muitos anos a trabalhar em novelas, porque eu trabalhava em novelas e em cinema em simultâneo. Sempre como assistente de realização? Sempre como assistente de realização. Eu tinha acesso a uma grande base de dados de atores e conhecê-los pessoalmente e saber quem eram as pessoas boas para arriscar, porque o João Maia estava com muitas dificuldades no elenco, porque não conhecia ninguém, e passado 4 dias tivemos um casting de 12 atores, 10 ficaram no projeto. Ele não estava à espera, nem eu estava à espera, só que ele achava que ia ser mais complicado porque envolvia música. Ele até me pediu músicos que soubessem interpretar e eu, então, e atores que soubessem tocar, porque naquela geração, naquela altura, que eram homens dos 25 aos 30 anos. Estamos a falar de que altura, só para ter... Boa pergunta. Mais ou menos, vá, só para... Eu acho que o Variações tem 10 anos, qualquer coisa assim, não sei. É possível. Depois, porque o Covid já foi há 5, portanto foi há mais de 10 anos. Havia uma grande geração de atores que ainda hoje têm bandas que tocavam e que, além de atores, eram artistas. Ou acima de atores, eram artistas. E então, para mim, esse casting foi muito fácil. Bem. Porque ele adorou quase todos os atores. Bem, é giro ver que, ou seja, que a carreira de diretor de casting, em Portugal, pelo menos, estruturada da maneira como está, já hoje em dia, que a malta já identifica vários players, Sim. não tem assim tanto tempo, então. Não tem. Na realidade, tem. Estruturada? Através Sim. da Patrícia. Sim. Patrícia, 30 anos ou 40 anos ou o que for.
mas nunca houve, além disso, esse cargo. Houve a nível de publicidade, mas que a determinação é a mesma, de diretor de casting, mas os trabalhos não são os mesmos, a profissão não é a mesma. E houve a necessidade, com a abertura do mercado a novos projetos, de trazer mais pessoas. É a mesma coisa que os assistentes de realização, que sempre houveram muito poucos em cinema, e que houve a necessidade de chamar mais, e há sempre falta. E há sempre falta, e vai-se começando a estruturar cada vez mais. Eu imagino que com o Covid foi na altura em que os castings passaram mais a ser por self-tape, ou não, certo? Certo. Quais é que são assim as principais diferenças das dinâmicas que tu vês dos atores de pré-self-tape e pós-self-tape, e o que é que tu procuras ver num ator nos primeiros 10 segundos de uma self-tape? As principais diferenças, na realidade, as self-tapes apareceram um pouco antes do Covid, mas mais a nível do mercado internacional. Quando o mercado português, os atores portugueses começaram a ter acesso a projetos internacionais, mas claramente foi algo que foi apanhado na altura do Covid para as pessoas continuarem a fazer castings e não estarem frente a frente. Eu acho que é bom e mau para os atores. Eu acho que é muito bom porque podem errar quantas vezes quiserem. Isso é uma boa vantagem. E em frente ao realizador ou realizadora tem 2 takes, segue em frente ao próximo ali. O segundo corre sempre bem, não é? E ali a maior parte dos atores podem fazer, nas tapes podem fazer 20, 30 takes, escolher o que gostam mais e enviar. Não estão a ser dirigidos, mas por outro lado tem mais essa liberdade. Eu digo uma coisa um bocadinho polémica, mas polémica não é polémica de hoje em dia, mas que eu não procuro ver o personagem na tape. E há muitos diretores de casting que querem ver o personagem na tape. Eu não procuro, eu procuro porque para mim o personagem é composto por várias pessoas. Pelo ator, pelo realizador, pelo argumentista, figurinista. Tudo isso vão compor o personagem. E vai ter uma influência de muita gente. Na tape eu procuro algo que me deixe interessado, curioso, e de ver, ok, vamos testar um pouco mais esta pessoa, porque há aqui qualquer coisa que eu não sei, mas há alguma coisa que normalmente tem que ser coisas que não estávamos à espera. Então gostas, naqueles primeiros, dirias, 10 segundos, queres ser impactado, ficar com curiosidade e ser surpreendido. Eu nos primeiros 10 segundos quero perceber quem é o ator ou a atriz, e que as pessoas sejam bastante claras. Depois, eu costumo dizer que há um mito que tanto em showreels como em self-tapes temos 30 segundos de atenção das pessoas. Ainda agora apareceu uma diretora de casting na internet a dizer que são 20 segundos. 25, vamos no meio. E aí nesses primeiros 25 tem que haver qualquer coisa. Tem que haver qualquer coisa que nos leve. Imaginem que nós podemos, eu não faço isso, mas podemos receber 500 tapes. Tem que ser algo que a 48ª, 9ª nos deixe. Espera, eu vou ver isto até ao fim, porque já vimos aquele texto várias vezes. E ou seja, esses 25 segundos é contar com a apresentação ou não? É que muitas vezes é um clipe em que tu apresentas. Mas eu nunca peço apresentação. Eu normalmente só peço apresentação se for para projetos estrangeiros na língua do projeto, caso não falem português, para perceberem como é que o ator fala. O que eu costumo dizer é, se eu vos pedi a tape, eu sou, como tu és ator também, por isso é que se eu vos pedi a tape, o meu trabalho é saber quem é que tu és. Portanto, eu não preciso dessa apresentação, porque se eu ponho o nome em cima da mesa, eu tenho que saber quem é que é o ator ou a atriz. E esse é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer, é andar a pesquisar, ver quem são as pessoas, o que é que a influência da vida delas as influencia, porque quando eu ponho em cima da mesa eu tenho que saber quem são. Há alguns que sei mais do que outros, é normal, todos os dias estou a conhecer atores novos, mas eu costumo dizer que eu sou o porteiro. Eu estou lá para abrir a porta. Eu ponho os nomes em cima da mesa. Não sou eu que os mantenho lá, não sou eu que tenho a decisão final. Era o que eu te ia perguntar também. Ou seja, porque podia haver a dúvida ou não de quem é que seria essa última palavra, não é? Tu sugeres então... Normalmente... Tens relação possivelmente com o todos nós temos clientes. Exato. O que é que isto quer dizer? Eu sou o cliente dos atores e das agências, o realizador é meu cliente,
Cliente no sentido que é a pessoa que está acima de mim e que decide as coisas. Acima do realizador pode ou não estar o produtor. Depende, E sim. depois está o cliente, que é quem paga no final do dia, que seja uma RTP, um canal de streaming ou dependendo se for para cinema. São a última palavra mesmo de quem aceita ou não aceita. Exatamente, portanto, todos nós temos um cliente e no final do dia não sou eu que tenho a última decisão. Se eu tenho influência na decisão, sim, acredito que sim. Posso ter opiniões e depois depende um bocadinho a relação que temos com os É isso, também realizadores deve e produtores. claro, sim, o nível de confiança que há, já Sim, trabalharam várias realizadores vezes ou hoje em não. dia que só me dizem, olha, eu mando-lhe 3 propostas e dizem, quem é que tu confias mais? Yeah, E eu, nesta pessoa, ok. vamos Manda com vir. isso. Nice, ok. Se não gostassem, não teriam feito essa pergunta Yeah. também. Claro, Mas claro, tem claro. a ver um bocadinho com a relação que tu crias com as pessoas que trabalhas. E já percebi que, ou seja, isto é nessa tua ótica, diretor de casting com realizador ou produtores, e é nas óticas dos atores com De tudo. com tudo. Yeah, as É relações tudo. é mesmo um dos No pontos. final do dia, todos nós, tenhamos que profissão tivermos, temos um cliente. Yeah. E é o cliente que manda. Falar em relações, qual é que tu dirias que é, ou seja, qual é que dirias que é a maneira ou pronto, as energias necessárias para um ator ter uma relação profissional saudável e nada forçada com o diretor de casting, por assim dizer, que não o conhece, estás a ver? Eu acho que é serem o mais honestos possíveis. É serem eles Eu acho mesmos. que os atores têm que ser honestos. Todos nós sabemos, eu também, quando quero trabalhar com a pessoa X ou Y, eu também sei que tenho que ir lá falar com ela Ok. e todos nós fazemos, faz parte do mercado, O andarmos uns aos outros e conhecermos uns aos outros. Eu não levo nada a mal, eu prefiro que assumam isso e que venham falar diretamente comigo do que andem ali em Rodriguinhos, percebes? Que aí nós percebemos e então é aquela coisa, Yeah. não, bora, Yeah. vem para aqui. Assume que queres. As esta pessoas coisa. são muito mais approachable. Yeah. O nosso mercado é muito pequenino. No cinema quase todos nos conhecemos uns aos outros. Portanto, as pessoas, tirando uma ou outra, claro, são muito mais approachable. Portanto, o ator, se quiser ir falar, que vá. Uhum. Eu sei que é muito difícil e fui aprendendo isso ao longo do tempo porque os meus melhores amigos são atores, porque toda a gente à minha volta são atores e eu percebo a dificuldade que é ser ator e também percebo esse ponto de vista. Por isso é que eu normalmente faço questão Quando que as dizes a pessoas dificuldade, percebam era de que maneira? Desculpa, agora. a dificuldade de ir atrás, Ok. de mostrar o trabalho, de levar os nãos a toda a hora. E eu percebo isso, por isso é que eu também gosto de ser quem eu sou ao pé dos atores. Uhum. Gosto que os atores percebam que eu não tenho manias. Devo ter as minhas, Isso- mas isso são é outras. Mas impossível não não tenho ter, manias de conhecer pessoas, porque no final do dia, se eu conhecer os atores, eu estou a ganhar, entre aspas. Estou no sentido que, Mesmo para o teu trabalho, não é? para o meu Que- trabalho, é. estou a conhecer as Conhecer pessoas. mais pessoas. E normalmente eu gosto, quando ponho os nomes em cima da mesa, eu gosto de apostar nas pessoas por trás do ator. Para mim, quem o ator ou a atriz é como pessoa é mais importante do que é como ator. E porquê? Porque tem muita influência em tudo, tem muita influência quando estão num set, o set que rodeiam, o que é que vão fazer, porque há atores que são muito chatos, Manientos. mas se calhar são só para um setor e depois quando chega um realizador está tudo bem. E eu gosto também de dizer isso aos realizadores e realizadoras, que tipo de pessoa é que é, se vai dar trabalho ou não, se vai dar trabalho e onde. Se calhar só dá trabalho à maquilhagem e à guarda-roupa porque são atrizes que gostam de ter muita escolha, mas depois quando estão no set não dão problemas nenhuns. Há outros que é ao contrário, que são uns porreirados cá fora, mas depois no set são muito chatos. Eu gosto de conhecer as pessoas que estão por trás dos atores exatamente para ter esta informação toda. E o perfil ideal seria o quê? Seria o que ou seja, é um porreiraço e profissional em todas as Certo. vertentes. Claro, yeah. Isso aí queremos. Claro, yeah, yeah. É a mesma coisa que ser um jogador de futebol. Queremos aquele que treina e aquele que marca golos. Yeah, É yeah, a yeah. mesma coisa. Essa pode-se dizer que é a diferença entre um ator bom só e o ator que é escolhido, em termos de self-tapes também? Não necessariamente no final do dia. No final do dia, a escolha é sempre uma opinião das pessoas que têm que decidir. Uhum. Eu digo sempre que não acho que haja castings perfeitos. Porquê? Porque no dia a seguir, se calhar, nós teríamos outra opinião e se calhar ficaria melhor.
acho que nós nos dedicamos muito e tentamos escolher. Mas porque o ator estava a fazer outra coisa, porque não conhecemos todos os atores do país. Claro. Só o facto de não conhecermos todos os atores, não podemos fazer castings perfeitos. Yeah. Porque alguém que está neste momento em Estremoz a cavar batatas, que seria um ator muito melhor. Claro. E também gosta de ser ator e também E tem coisas para dar, mas só E que tem não, coisas para dar, só que não existe. Não é visível. não é visível. Por isso é que aquilo que estávamos a falar da abordagem às pessoas, por isso é que eu digo aos atores todos, podem-me abordar à vontade, que eu não tenho esse tipo de coisas, porque eu quero vos conhecer também. Yeah. Não é? Isso, eu acho que isso é fixe dizeres isso. Até já tinhas dito num workshop que eu tinha feito contigo também, é verdade, mas é fixe agora a malta saber, porque assumo eu, porque em parte também vou sentindo isso, um dos atrofios, por assim dizer, que às vezes os atores podem ter é aquela coisa, pá, não quero parecer que estou a graça, ou não quero parecer que Mas estou todos a ser passamos por chato. isso. Mas, não, e eu acho que é mesmo aquela coisa, já o João também quando esteve aqui, foi a primeira pessoa que eu ouvia dizer isso, é dizer, faz parte, ou seja, não é uma questão de dar graça ou não, é uma questão de partilhar o teu interesse e dizes, olha, eu estou aqui, estou disponível para trabalhar, tipo, como é que é? Dá ou não dá? Não dá, ok. Claro, mas eu prefiro que venham e que falem comigo e que estejam à vontade e que se tiverem bem um copo numa coisa uma coisa mais direta a dizer, ok, eu quero fazer um casting teu. Aí já é mais difícil, porque aí nós não sabemos como reagir. Ok, quando vou ver um perfil igual a teu, talvez te possa chamar. Yeah. Mas se nós mostrarmos trabalho, se falarmos com as pessoas e mostrarmos dedicação e as coisas que fizemos e o que é que queremos fazer, eu acho que tem mais credibilidade. Ou seja, a abordagem ideal seria, ou seja, mostrares, olha, isto é o que eu já fiz, estou e explicares quem tu és, seria um bocado Sim. por aí. Eu dou sempre mais credibilidade aos atores que se apresentam em vez de virem apresentados pelos agentes. Eu acho que os agentes são muito importantes na vida dos atores, mas eu dou mais credibilidade a uma pessoa que vai atrás do que quer do que fica à espera que o agente lhe ligue. E às vezes ao final do dia nós lembramos mais dessas pessoas, porque sabemos que elas andam atrás, que andam a fazer coisas novas. Olha, fiz isto, vê lá o que é que tu achas. Nós podemos não responder naquele momento, mas eu gosto sempre de responder. Eu sou prova disso. Até agora já te convidei para o espetáculo e tu respondes sempre. Sim. Não, tento. Às vezes posso demorar uns dias a responder, Não, mas eu guardo lá no e-mail para dar sempre resposta. Porque lá está, porque eu como a maior parte das pessoas à minha volta também são atores, eu sei o que é que custa e também sei o que é que custa eu andar atrás dos meus projetos. E então também gosto, se eu sei que tenho que ir chatear as pessoas e não me apetece porque quero fazer isto ou aquilo, eu sei que os atores também estão em casa, mas é preferível aqueles que vão atrás, aqueles que estão nos sítios, vão às estreias, vão ao teatro, e às vezes nunca sabemos quem é que vai lá estar. Às vezes eu vou ao teatro várias vezes e olha, aquele ator, não me lembrava dele. Se calhar no próximo projeto havia ali uma coisa interessante. Porque são muitos. Por muito que nós nos queiramos lembrar de todos, é muito difícil. Nessa informação, o mundo hoje em dia está super rápido. Sim, e o mercado é muito pequeno, mas o que há mais no mercado são atores. Está saturado nesse sentido, não é? A questão está saturado, mas depois ao final do dia nós não temos o que precisamos. Há sempre essa coisa que é tipo, não, mas eu já vi tudo, mas há sempre alguém escondido que era o que nós precisamos. Mas o mercado em si, português, é muito pequenino. A nível técnico somos muito poucos, o que faz quando nos conheçamos muitos. Mas os atores é um mar muito maior. E na realidade temos que nos destacar. Para mim não é destacar numa questão de seguidores ou de redes sociais ou coisa assim, mas é destacar com trabalho de qualidade. Por acaso ia-te perguntar, sim, ia-te perguntar se tu achas, porque às vezes é um bocado um mito, talvez mais na vertente dos atores ou no meio do geral, mas certas escolhas em termos mais de politiquices ou favoritismos. Achas que isso é uma coisa que existe ou é um bocado uma coisa que porque eu acredito também que existe uma vertente que eu acho que é super normal, seja numa empresa, seja no mundo no geral, que é tu apostas em quem conheces mais, porque é normal, porque tu estás a fazer um projeto gigante com investimentos de várias frentes. Sim. Pá, não é? O risco é menor, estás a apostar porque tu conheces, sabes que aquela pessoa pode entregar, não é? E ainda por cima num meio em que se calhar tens personalidades, tipo aqui imensas coisas diferentes,
é normal haver grupos que se criem de alguma maneira. Tu achas que isso existe ou é... Existir existe. Voltamos à questão de todos nós temos um cliente e o cliente é que sabe o que é que quer. No final do dia, pois, No final do dia o cliente é que sabe o que é que quer e então eu gosto muito de dizer aos atores que é aceitem as regras do jogo. É nesta profissão Aprendam e é a nas jogar. outras. Aceitem. Isto são as regras do jogo. Se vocês não gostam, se vocês se revoltarem contra o mercado facilmente vos vai pôr de fora. E então aceitem as regras do jogo e tentem ver qual é a vossa melhor forma de conseguir estar nele. Qual é que é o vosso posicionamento? O que é que faz sentido? E é muito difícil, mas eu acho que isso é em todas as profissões. Vamos às empresas e temos pessoas muito mais capazes que trabalharam durante 20 anos naquela empresa, mas depois vem uma pessoa que saiu do curso e entra diretamente para Jobs for the Boys, como falavam antigamente. E tem a ver com isso. E nos atores, nos elencos também tem muito essa questão que é nada é feito de propósito para prejudicar as pessoas. É feito com o propósito que o produto tem. Sim. Se o produto for RTP tem um propósito, se for SIC TV tem outro, se for a plataforma de streaming tem outro, se for cinema tem outro. E nós temos que trabalhar com esse propósito. E para nós mesmo, como diretor de casting, se percebemos dividir bem o propósito e aceitarmos as nossas próprias regras do jogo, é mais fácil. Ao final do dia é menos frustração. Não tira a frustração, como é lógico, mas é menos frustração. Tu, em termos de seleção de atores num casting, qual é que foi assim o teu mais arriscado que tiveste e compensou esse risco? Assim, o mais fora da caixa, do género que se calhar o realizador ou a produtora... Mas o ator ou o projeto? Não, em termos de seleção do ator. O que eu sou muito conhecido por gostar de arriscar em coisas um bocadinho parvas demais. Ok. Depois os realizadores dizem, dá-me 5 minutos. Não pode ser. Ou depois dizem, já me disseram, olha, já estás aí para fora de pé. Mas eu gosto disso. Eu gosto de characters. Portanto, eu gosto daqueles atores que metemos em frente à câmara e calados já percebemos qual é o personagem. Okay. Eu gosto... É bom para umas pessoas e mau para outras pessoas, mas eu gosto de atores feios ou estranhos. Estranho. Tipo Game of Thrones style. Já vi que eles são todos assim, tipo, tinham uma mística. Sim, e quando tem alguém do outro lado que tem a mesma opinião que eu, e tenho tido a sorte de muitos dos realizadores terem a mesma visão que eu, é mais fácil, porque podemos trazer coisas diferentes. Como é lógico, eu acho que o projeto mais diferente onde nós nos arriscamos mais foi em Rabo de Peixe. Tu disseste assim, personagens diferentes e eu não consegui logo parar de não imaginar o elenco. Porque não tínhamos limitações. Portanto, foi-nos dada a carta branca para fazer. Neste caso, o Augusto é uma pessoa com a mesma mentalidade, gosta de coisas um bocadinho diferentes. E depois em cada temporada seguinte arriscámos mais e trouxemos coisas completamente mais estranhas e diferentes, porque dá um bocadinho de realidade, não querendo dizer mal de outros projetos, mas a questão de nem toda a gente é bonita no mundo. E eu acho que tu falaste uma coisa também interessante, que é aquelas personagens, eu percebi perfeitamente o que querias dizer do mais feio, mas muitas vezes esse mais feio, ou seja, é interessante, não é? Sim, a questão não é das pessoas serem feias. Sim. Não tem a ver com isso, mas torna os personagens muito mais ricos. Não é um padrão de beleza clássico que toda a gente... Torna os projetos cada vez mais ricos. Se nós não seguirmos só o padrão de beleza e depois apoiamos em atores que são muito bons, que se calhar só trabalham em teatro ou coisas assim, e que agora cada vez mais, e mesmo em projetos internacionais, como estavas a dizer do Game of Thrones e dos grandes projetos, se arrisca cada vez mais nesse tipo de atores, porque trazem uma realidade que se calhar outros não têm. Falar, agora surgiu-me esta questão. Em Rabo de Peixe, por exemplo, houve uma aposta clara em nomes menos, na altura, mediáticos, que hoje em dia já são, não é? E bem... há alguma estratégia do género, ok, nós queremos esta atriz e este ator menos mediáticos para este papel que faz super sentido, mas vamos equilibrar com alguém mais mediático porque Depende o canal... do que o cliente pedir. Okay. Depende do que o cliente pedir. O que eu digo é, protagonistas vão ser sempre protagonistas. E
E o que isto quer dizer é que eles são protagonistas por alguma razão. E às vezes não são as razões que nós estamos a ver, mas continuam e vão ser sempre. Não quer dizer que os outros não possam vir a ser. Uhum. O protagonista vai ser sempre protagonista, mas o não protagonista pode ser protagonista. Exatamente. Yeah. É lógico que o protagonista pode ter papéis mais pequenos e fazer outras coisas. Mas uma vez quando és considerado protagonista, já estás num patamar um bocadinho diferente. Pelo menos em termos nacionais. Não é? Exatamente. Sim. Isto tudo a nível nacional. Não quer dizer que os outros não possam chegar lá. Já agora porquê? Ele ou ela não aceitaria ir para um outro patamar, ou é mesmo... Não, mas aceitam. É isso que eu estou a dizer. Eles também podem fazer. Mas já será sempre considerado É uma regra não escrita. uma questão é um protagonista. Ok. Primeiro, torna-se um bocadinho mais caro, mas também pode aceitar fazer por nada. Mas fica ali num patamar um bocadinho estranho que existe. E está tudo bem. Normalmente os protagonistas são os atores que têm mais reconhecimento público. Pois. Porque no final do dia o cliente final é sempre o público. Seja de uma plataforma de streaming, seja de um canal de televisão, o cliente final é sempre quem carrega e liga a Netflix, ou a HBO, ou liga para a SIC, ou a TVI, ou a RTP. Então vai sempre haver um balanço, então, mesmo da parte do diretor de casting, para com o cliente final público, do género, ok, isto é coisa, mas é preciso haver uma estratégia, não é? Depende. Okay. Depende do nosso próprio cliente, se quer isso, se quer seguir isso ou não. Se nós seguimos muito essas regras ou não, eu acho que tem que sempre encaixar tudo. É como um puzzle. Nós estamos ali a fazer um puzzle e as peças têm que encaixar. E às vezes não encaixam, tem que ser de outra forma. Vai ter que haver uma peça central e o elenco gerar toda a volta disso, porque todas as histórias têm protagonistas. Podem ser mais conhecidos ou menos conhecidos, mas há sempre alguém que leva, mesmo que seja um grupo, são seis protagonistas. Rabo de Peixe eram 4. Depois já era muito à volta do personagem principal, mas os protagonistas são 4. E então o elenco depois é feito à volta deles. Nós não fazemos, ou tentamos não fazer avançar elenco sem saber quem são as pessoas que vão encabeçar os projetos. Quem é a pessoa que vai estar mais tempo dentro do ecrã. E depois daí depende muito. É o que cada projeto pedir. Sim. Tu, em termos de mercado e de oportunidades, com as plataformas de streaming, foi uma grande mudança em termos nacionais para nós, Portugal, ou as coisas ainda estão mais ou menos numa reta inicial? Eu acho que a nível nacional ainda está numa plataforma, ainda está muito inicial. Vamos ver se vão haver novos projetos ou não. Principalmente só a Netflix é que aposta. Os outros apostam em coproduções. Okay. A Amazon e a HBO têm mais... E eles, sim, ou são projetos espanhóis, são projetos espanhóis onde a Amazon está e há coprodução portuguesa, ou da HBO. Só a Netflix é que aposta mais, acho eu, estou a falar, não tenho os dados, exatamente, não tenho os dados para isso, mas que aposta mais. Normalmente as outras apostam mais em coproduções, o que também é bom, porque também leva o talento português lá para fora para projetos que se calhar nunca teríamos acesso. Tu, em termos de produções nossas, não é? Por exemplo, a Netflix foi uma produção Netflix, mas foi, acho eu, corrija-me se eu estiver errado, mas toda feita por players portugueses, não é? Ou seja, o Augusto Fraga. Certo, portugueses de Portugal. Ok. Porque havia pessoas estrangeiras. Sim, mas é em Portugal, não é? Sim. Porque foi um bocadinho diferente, porque foi o primeiro projeto original Netflix. O Glória foi a primeira série portuguesa na Netflix, mas não foi um projeto original. O Rabo de Peixe foi o primeiro projeto português original da Netflix. E então eles também tiveram um pouco mais cuidado de andarem um bocadinho em cima de nós. Filmámos as coisas 6 vezes antes de sequer de arrancarmos para os Açores. Fizemos muitos testes de imagem, muitas coisas filmadas. Houve um cuidado especial. Houve um cuidado. Foi o bebé deles. Que é, não, isto tem que sair bem. Mas e a história por base? Ou seja, mesmo em papel a história era boa. Sim. O público português eu acho que sabia logo isso. É tipo uma riqueza de uma história nossa rica. Eu acho... porque a Netflix, quando entrou em Portugal, tinha um interesse por histórias de identificação nacional. E essa era uma delas. Foi, como é que eu vou dizer?
o Covid foi bom nesse sentido, porque este projeto saiu de um concurso da Netflix e do ICA que aconteceu durante o Covid, em que houve a apresentação de vários argumentos e que um deles poderia vir a ser produzido pela Netflix, e foi este projeto Rabo de Peixe que foi premiado e conseguimos rodar. Mas E achas que o Covid até, ou seja, simplificou ali simplificou um bocadinho o acesso de projetos à Netflix. Ok. Porque não havia Netflix Portugal antes, porque começou a haver Netflix Portugal, e simplificou o acesso de projetos em larga escala, e eles escolheram aquele que mais quiseram. Se não me engano, havia 5 projetos sobre Rabo de Peixe no mesmo concurso. sério? Exatamente, portanto escolheram aquele por alguma razão. Num ano? Ou seja, Sim, no concurso, porque aquilo foi um concurso como toda a gente estava em casa, toda a gente Estava pegou disponível nos projetos das gavetas e mandou para o concurso. E curiosamente, acho que eram 5, eu conheço pelo menos mais um, projetos sobre Rabo de Peixe, sobre a história de Rabo de Peixe, outras produtoras, outras pessoas que apresentaram, mas aquela é que ficou. Porque pegaram de uma maneira, a verdade é que pegaram de uma maneira diferente. Havia a história, havia todo o acontecimento, mas depois tudo o resto é ficção. Sim, tem muito a ver com isso. Eu acho que quem tem muito a ver com isso, e eu acho que foi a única pessoa que podia trazer esta história, que foi o Augusto. Eu acho que tudo dependia dele. E foi a pessoa que conseguiu pegar naquela história, que também lhe diz a ele porque é açoriano, e conseguiu dar-lhe um cunho pessoal, trazer uma estética que é dele, que sempre foi dele, que veio de toda a sua experiência internacional, trazer uma estética diferente. E houve alguém que disse: não, nós acreditamos nesta pessoa e vamos arriscar. Ele, agora já que falaste no Augusto, ele fez muita publicidade já como realizador, não foi? Eu acho que, corrijo-me se eu estiver errado também, mas parece que, ou seja, tanto essa experiência dele internacional, como a pessoa dele em si, como essa vertente, se calhar, de realizador também de publicidade, parece que trouxe ali uma onda qualquer cool ao... Certo. Estás a perceber? Eu acho que se nós o virmos na rua, ele já é cool, tem o seu cap, parece um surfista, apesar que acho que não é. Okay. Mas é uma pessoa muito approachable, é uma pessoa que humana, não é? Estudou muito, e mesmo assim todos os dias quer aprender mais coisas do casting, quer aprender mais coisas da assistência de realização, e aceita muitos inputs de todos os setores, o que é muito bom. Depois traz toda uma bagagem internacional que é raro ver em Portugal. O Augusto, se não me engano, foi considerado 5 vezes o melhor realizador de publicidade a nível nacional, sendo que faz as grandes publicidades lá para fora, com os Ronaldos, com os Messis e com esse tipo de coisas, e se calhar nunca ninguém tinha ouvido falar no nome dele. Eu acho que traz aquela série pelo menos trouxe uma frescura em termos de propostas que Portugal se calhar não estava habituado a ver, não é? E eu acho que funcionou por causa disso. Porque as pessoas não estavam à espera do que iam ver, e isso é que as agarrou. Foi uma coisa mais dinâmica, mais ritmada, com imagens completamente diferentes, com muita ação. Foi muito difícil filmar aquilo, porque o argumento não estava preparado para ser filmado em Portugal, para os orçamentos portugueses. E então tivemos que arranjar soluções para tentar levar a ideia do Augusto e naquela altura da Patrícia também a bom porto, e tínhamos muitos nãos, mas depois dizíamos: ok, vamos entrar por outro lado e ver como é que conseguimos o resultado. Mesmo numa produção Netflix, então, ou seja, a história é a mesma. É preciso dar a volta mesmo. Eu costumo dizer, foi provavelmente a produção mais cara de sempre em Portugal, e todos os dias nós não tínhamos dinheiro, entre aspas. Tínhamos que andar, porque depois a ambição também aumenta, e a ambição a ambição do argumento era muito grande, que traz outros custos. E uma coisa que eu digo sempre: o Augusto nunca desistiu. Nunca desistiu de seguir a linha dele, o pensamento dele. E pode não ser esta proposta, mas vamos um bocadinho por ali, funciona na mesma. Mas não desvirtuamos. Não desvirtuamos o projeto e vamos fazer ao máximo. Nós fizemos
acho eu, 98% das cenas que estavam previstas. Isto porque eu também fui assistente de realização do projeto e sei, fui eu que coordenei um bocadinho o projeto e o Augusto me dizia, pá, mas eu preciso fazer esta cena e eu dizia, olha, pode não ser agora, mas vamos arranjar um dia para tu fazeres. E a luta dele eu acho que deu frutos, deu bastantes frutos. Não vejo que teria sido possível fazer em Portugal com outra pessoa ao leme. Era aquela pessoa na altura certa. Sim, para eu nem o projeto conhecia, mas hoje em dia sei que não vejo outra pessoa que conseguisse levar a cabo um projeto daqueles. certo. Bom elogio. E tinhas dito que sentias que em termos das plataformas de streaming ainda estava muito no início do que talvez poderá vir a ser. Sim. O que é que tu visionas que poderá vir a ser em termos das oportunidades? Eu acho que tem tudo a ver com uma questão de dimensões de mercado. O que é que isto quer dizer? Será que nós temos dimensão sequer para carregar? De momento ainda não temos sequer dimensão para fazer projetos internacionais. Ok, Rabo de Peixe funcionou bem, mas outros projetos não funcionaram. Fosse Netflix, RTP, porque a RTP também vende para fora, ou as produtoras vendem, e não funcionam tão bem. E é uma questão de escala. Eu acho que algo falado em português vai atingir Portugal, os Palopes e pronto. Aqui ao lado, 100 km ao lado, que é a Espanha, atinge toda uma América Latina que nós não conseguimos atingir. Okay. Yeah. O próprio Brasil, eles dobram as nossas coisas. Portanto, se deixou de ser Rabo de Peixe para ser Mar Branco, portanto, a nossa escala é muito pequenina para que consiga explodir assim tão rapidamente. Sim. Eu acho que mais facilmente nós vamos lá chegar através de coproduções, as pessoas habituarem-se a ver o ator português nos projetos, a ter personagens portugueses ou falar português nos projetos. Eu acho que por aí é mais fácil, principalmente com Espanha, Alemanha, que temos estado a produzir muito. Coisas portuguesas, eu acho que abrimos uma porta. Eu acho que a porta foi bem aberta. Agora é ver o que vem a seguir e o que é que as pessoas querem apostar em nós. Nós somos muitos, mas somos um país à beira-mar plantado. É. Pois, para resultar ou não, ou seja, sabendo que nós temos esse limite, não é, de outros países que entendem e que gostam de ouvir a nossa língua a falar, para resultar ou não uma produção mesmo nossa com investimento estrangeiro, tem de ser sempre através então de uma grande ideia e muito bem executada. A questão tem a ver com isso. Porque Rabo de Peixe deve ter passado essa barreira ou não? Ou achas que ficou só ali porque esteve no top 10 de Netflix? Passou a barreira, mas também passou a barreira principalmente nos países que não têm a língua inglesa. Portanto, nós fomos top 10 em países, principalmente em países que não têm a língua inglesa, porque não sabem outras línguas e não se adaptam a outras línguas, e muitos dos projetos foram dobrados. Okay. Mas pensarmos aqui em Espanha, a Casa de Papel foi o êxito porque foi dobrado em todo o lado. Achas que nos Estados Unidos, por exemplo, eles dobraram a Casa de Papel, não eram espanhóis que os personagens estavam... Os espectadores não estavam a ouvir falar espanhol. Logicamente que há as duas opções. Sim. Mas acho que foi mais consumido até dessa maneira. Sim, é a mesma coisa como o Squid Game. Ninguém vai perceber coreano. Sim. Mas nós cá não fazemos isso. Porque nós temos... O público, pelo menos, não aprecia isso. Nós temos uma parte cultural que é muito importante, que é nós, desde pequenos, que fomos ensinados... A adaptar-nos. Não, e a ter legendas. Ok. Nós tínhamos uma lei que proibia a dobragem. Sério? Yeah. Sim, isto basicamente, eu não sei se isto é verdade, mas o que me disseram que foi quem criou esta questão das legendas até foi o Salazar, O Estado Novo. Yeah. o Estado Novo, para proteger a Portugalidade. E então, tudo o que seja inglês tem legendas e as pessoas habituam-se ao português. Olha, uma coisa que foi uma regra nacionalista, mas para mim até eu vejo isso até como uma vantagem hoje em dia, não pelas mesmas razões do que na altura foi feita, mas até... Mas para mim, eu apoio isto, apesar de não ter apoiado, não era sequer nascido na altura, mas eu apoio porque hoje em dia, qualquer português que vai a qualquer parte do mundo, nós falamos a língua deles. É completamente. Os outros, quando vêm cá, falam a língua deles na mesma. Mas é que é mesmo. E nós adaptamos a tudo. Porquê? Porque nós fomos habituados a ouvir música em inglês, a ver filmes em inglês,
em francês ou outras coisas, em falar espanhol, porque íamos aos caramelos ali a Badajoz e queríamos adaptar-nos a eles, porque o português, quando começou a emigrar para a França, falava francês, não falava português, e os imigrantes tiveram muita influência nisso. E então nós estamos habituados a todas as línguas, o que para nós é mais interessante, porque na realidade, a nível dos atores, nós estamos a ver os atores e a ouvir os atores a interpretar a versão original É que é isso. em quase 100% dos projetos. É giro porque essa regra parece que foi feita para proteger supostamente o conteúdo português, mas eu acho que até está a proteger um bocado mais ou seja, as obras criadas, neste caso estrangeiras, não é? Porque não estás a desvirtuar. Mas está a proteger um aumento da cultura da população portuguesa. Está a proteger um aumento. Porque nós habituamos a várias línguas. Ok. O francês fala francês e se calhar um pouquinho de inglês. Yeah. Nós falamos francês, inglês, vier um alemão, Espanhol. nós adaptamos, Yeah. o espanhol, Damos essa e capacidade. isso aumenta um completamente. bocadinho. Foi uma coisa que na altura as bases não eram as mesmas, Yeah. mas que agora trouxe coisas bastante boas. Yeah. E que nós vemos isso. Eu trabalho muito com Espanha e sou eu que tenho que falar espanhol, porque eles não falam português. Uhum. A mesma coisa quando estive a fazer a série em alemã cá, ou fazíamos tudo em inglês, ou ninguém veio a falar português. E aí, para os atores é bom, porque sabemos que estão quem está ali está 100% à frente. O que eu digo sempre em projetos estrangeiros que fazemos e que os atores, é que, se não falarem bem, não o façam, porque vão ser dobrados. Vão ser dobrados. Porque os outros países estão muito habituados. Nós dobramos a nós próprios e fica estranho. Uhum. Mesmo que seja português para português. Os outros estão habituados a meter alguém a falar em cima do Anthony Hopkins. E a malta e pronto. papam. Ou seja, nem é a Segue em voz dele, frente. mas. Não interessa. Pá, vai dar estranho. E há atores que o trabalho da vida deles é serem o Anthony Hopkins a vida inteira. Exato. A dobrar a voz do Anthony Hopkins a vida inteira. É um novo mercado, ao menos de género, tipo, já Não, não lá pode fora- ser outro quase. Lá fora é mesmo isso. Os atores tornam-se Oh. conhecidos por serem a voz do Harrison Ford ou esse tipo de coisas. Que cá não funciona tanto porque nós não temos tantas dobragens. Vai. Ok. Fogo. Não, mas é que é mesmo curioso ver como é que muda logo a percepção para mim, na minha ótica e nas pessoas que eu conheço, ver uma cena dobrada é logo já não Sim, dá. Não, Só que os outros países estão habituados a isso. Yeah. E curiosamente foi para o mesmo, ou seja, foi para o mesmo efeito, que era proteger a língua. Cá em Portugal baniu-se a dobragem porque era para limitar o acesso à cultura externa aos portugueses. Uhum. E como a maioria dos portugueses não sabiam ler nem escrever, não podiam ler as legendas, só as elites é que podiam ver conteúdo estrangeiro. Uhum. E portanto obrigava os portugueses a ver conteúdo português, a voz portuguesa. Os outros países tinham a situação de dobrar, que era manter a língua Pois. e fazer a localização, porque eles não fazem só tradução a dobrar, faz-se uma localização à cultura Sim. própria. Exatamente. Portanto, curiosamente, era para proteger a língua nos E dois foi- casos. e graças cá- a Deus, É. funcionou ao contrário. Cá Pois é saiu o isso. tiro pela Sim, sim, culatra porque os completamente. portugueses acabaram por se habituar a outras línguas. Não, mas é isso. Era isso. E para nós eu acho que ainda melhor, porque nós somos um povo que se adapta a tudo. É. Os outros países acabaram por ter eram Está explicado, mais um porque modelo isso de sempre foi uma negócio. questão. É giro que, ou seja, a malta começa a crescer, grupos de amigos, vais viajar Sim, para fora, sim, e a malta fica escandalizada, dizer, pá, mas nós adaptamos sempre, ninguém se adapta. Certo? Está explicado Sempre, porquê. é uma questão cultural, Yeah. que as pessoas estão habituadas. Descoberto. Eu viajo muitas vezes para a Espanha e tenho projetos em Espanha e nunca ninguém me veio falar. Por acaso, estou a mentir, uma produtora veio-me falar brasileiro. Português do Brasil. Uma produtora do País Basco. Mas falam castelhano e nós temos que nos adaptar. Yeah. E escrevem e-mails em castelhano e pedem atores em castelhano e nós temos que traduzir. Porque não está na cultura deles Yeah. fazerem ao contrário. Pois é, a malta até achava que era uma questão tipo de meia arrogância, não sei o que. Não é mas uma questão de pedantismo, eu acho que Pois. não é. Eu acho que se formos para a Inglaterra, talvez, Yeah. um pouco França também, mas o resto do mundo não é, porque É mesmo, não há hábito. a América Latina não tem Yeah. muito ser pedante. Sim, 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 Tem que se percebo. adaptar a tudo porque viaja para todo o lado e tem que se adaptar. Eu acho que é uma questão cultural mesmo. Yeah, mesmo. Olha, voltando aqui à realidade dos atores, se é que é possível, estás a ver, o que é que, na tua ótica, sempre na tua opinião, dirias que um ator tem de fazer no dia de hoje para conseguir ter chances
de ter mais oportunidades para casting. Sim, lá está. Tudo o que eu digo é sempre a minha opinião e o que É isso eu que nós acho. queremos, estamos aqui tudo. É verdade. E o que eu acho, os atores não podem desistir, têm que ir sempre atrás. Não podemos ficar à espera que o telefone toque. E ir atrás, às vezes, é criar coisas. Eu acho que os atores, acima de tudo, são artistas. Gostam de criar. Se um não gosta de escrever, o outro gosta. Se não gosta de maquilhar, o outro gosta. E então, criar coisas novas. O mundo é muito rápido hoje em dia. E então, quanto mais rápido for a forma de vocês acederem às pessoas que têm influência, melhor será para vocês. Portanto, produzirem curtas, produzirem espetáculos de teatro que as pessoas possam ir ver, mostrarem o vosso trabalho. Eu, principalmente, eu gosto de atores assim. Atores que ficam em casa e que de repente nos dizem nunca me chamais para nada, nunca não sei o quê. Primeiro, se calhar não tive o perfil certo Claro, para depois também, esse ator, claro. ou então até teve em cima da mesa, porque a maior parte das pessoas, eu gosto de brincar muito com isso, porque os atores não sabem que estiveram em cima da mesa. Pois não. E muitos vêm dizer, nunca me chamaste. Eu já te chamei, mas não avançou. Não chegou a ti E aí os agentes fazem muito bem a filtragem dos sentimentos dos atores, protegem os atores, que é, ok, está aqui, como é que está disponível, ok, então aguenta um bocadinho. Depois vai para o outro lado. Acho que deve ser uma relação super diferente, tipo, de um diretor de casting para um agente do que para um ator. As dinâmicas mudam logo. Porque o ator quer sempre muito. E ainda bem que quer sempre mais muito. racional com o agente. Tipo, okay, não dá, não consegues agora. Aguenta aí, não digas nada ao ator, eu vou ter o ok do outro lado. E muitas vezes os atores não sabem sequer que estiveram em cima da mesa e dizem... quase a conseguir uma coisa. Ou tiveram quase a conseguir uma coisa. Eu já tive atores quase a conseguir os papéis da vida deles, nacionalmente, e que não sabem hoje em dia que estiveram, alguns sabem porque fizeram fast casting, mas não fazem sequer que estiveram na lista ou na shortlist. Mas isso também é para gerir um pouco as emoções dos atores. Sim. É que às vezes vai na volta, até o saber que estiveste perto, às vezes até pode motivar, porque se calhar depende da pessoa e depende do momento. Depende da pessoa, e nós não somos as melhores pessoas para gerir isso. Então normalmente os agentes, para quem tem agentes, para quem não tem agentes, tem que ser eu a ligar ao ator. Há muita malta sem agente ainda? Há muitos atores sem agentes em Portugal, sim. Okay. Mas porquê? Porque não têm interesse em ter agente? Não, porque há um overloading um overload de atores em agências, e não são tantos. Há muito mais atores do que espaços em agências. E há muitos atores a querer entrar em agências e a serem recusados. E às vezes não tem a ver com o talento, tem a ver... O que eu sempre digo desde que comecei na escola de cinema, acho que foi um professor que me disse, já não me lembro, mas nesta área não importa quem tu és ou o que fazes, mas quem tu conheces. E muitas vezes tem a ver com isso. Tem a ver com ligações pessoais, tem a ver com mostrar quem nós somos às pessoas certas e às pessoas que acreditam em nós. Porque se calhar somos certos, mas para as outras pessoas gostam de outro estilo de ator. E nos técnicos também isso acontece. Nós funcionamos porque aquele nos ligou àquele, com aquele, e é assim que nós fazemos a nossa carreira. Com os atores é a mesma coisa. Se interessa ser bom ator, sim. Não, convém, já agora. Sim. Mas interessa também conhecer as pessoas certas. Completamente. Eu acho que é em qualquer profissão. Sim. Mas esta profissão é mais ingrata porque há muita gente e há poucos cargos. Eu suspeito que aqui, sem dúvida, isso é uma das vertentes, e outra também eu acho que é como ou seja, eu acho que o ser ator é das talvez profissões em que podes ter mais pessoas que realmente são tipo, muito boas, mas que não vão passar pelo mesmo caminho do que outras, não é? Porque como também é uma vertente super subjetiva e... Foi aquilo que nós dissemos, pode haver um ator muito bom que esteja no teatro de Campo Maior, que é visto por 30 pessoas, mas que não tem, mas que tem que estar em casa porque a família e não sei o quê tem que trabalhar e não chega aqui. Para nós é mau. Claro. O que eu digo sempre é, no final do dia para mim é mau. Eu quero o melhor ator para cada personagem. Só que eu não conheço todos os atores do mundo. Nem vou conhecer. É aquela coisa que as pessoas dizem, mas não sei o quê. Não, é impossível. Nós não temos tempo físico para conhecer toda a gente. E então nós apostamos naqueles que naquele dia
achamos, a nossa opinião, olha, é esta pessoa. No final do dia vai ser sempre entre uma ou duas pessoas e vai por feeling. Yeah. Claro. Olha, hoje digo este, se calhar amanhã diria o outro. Uhum. Por isso é que eu acho sempre que não há castings perfeitos. Poderiam ser sempre melhorados se conhecêssemos todos os atores do mundo. Claro. E se tivessem tempo para Sim. sequer ver isso tudo também, não é? Que Depois o normalmente tempo não há. para. Claro, assumo que sim. E já agora, em termos de, ou seja, um ator, obviamente, para valorizar melhor a sua oportunidade de conseguir um caso, seja o que for, é apostar no trabalho. Eu acho que isso é, Sim. ou seja, é trabalhar, Trabalhar e mostrar o trabalho. mostrar o trabalho. A vertente de aposta nas redes sociais, numa vertente, se calhar, tipo, ou seja, mostrar o trabalho lá, Numa assumo vertente profissional. que apenas. Eu apoio numa vertente profissional no sentido de que é mais fácil chegar a nós e mostrar o vosso trabalho quão mais rápido chegarmos a ele. Se os vossos showreels estiverem nas redes sociais, novas cenas, fotografias novas, e não são fotografias de fotógrafos. Uhum. Como é que vocês estão neste momento? Porque se calhar eu tenho um personagem que precisava ser uma menina pequenina, loirinha, Uhum. e a atriz pintou o cabelo. Uhum. E então eu não mudar gasto de estilo- tempo. Yeah. Ok, sabes que o mudar de estilo muitas vezes é uma coisa má ou boa, ou não é bom nem mau. Eu mudo de tudo. Eu não. Desculpem, argumentistas. Eu não gosto do que vem escrito nos argumentos. Então eu mudo sempre. Os argumentos são. Infelizmente em Portugal acho que é a coisa que menos está desenvolvida. Cada vez mais estamos a ter bons argumentistas, mas ainda dá para desenvolver. Eles chamam uma facção à parte, não é? Das Sim, equipas, normalmente. Já me disseram isso também. Não se cruzam sequer com as equipas. Pois, é que é isso, não há aquela simbiose. Não. E então eu vejo lá e normalmente vem tudo muito clichê. Uhum. E eu mudo tudo. Ok. Se eu tiver a ligação com o realizador ou com a realizadora do outro lado, já sabem que o que eu lhes vou oferecer não é o que está ali. Na realidade, ofereço três coisas completamente diferentes. Uhum. Para quê? Para abrir horizontes. Que é o homem do talho não precisa de ser um homem gordinho de 50 anos. Yeah. Pode ser uma mulher de 20 ou pode ser um estrangeiro de 30. E então eu gosto de fugir um bocadinho aos clichês. Em alguns projetos dá, noutros não dá. Uhum. Tudo o que for época é mais complicado também estar a alterar este sim. tipo de coisas. Mas nos projetos em que nos deixam brincar, melhor ainda. Eu sugiro coisas tão parvas e depois o realizador diz-me: olha, já foste para fora de pé. Já te explicaste. Já te esticaste. Volta lá atrás e pensa um bocadinho melhor. E acontece muitas vezes. Em Rabo de Peixe com o Augusto. Normalmente o Augusto percebia, mas muitas vezes me disse: Parece é um bocado Pá. arriscado mais, se calhar. não. Yeah. Mesmo que numa segunda e na terceira temporada, que até temos um buffer Uhum. de espectadores e arriscámos bastante a nível de estilo de atores na segunda e na terceira, eu ainda arriscava mais. Ok. Só que depois também está lá o Big Boss. o Big Boss a dizer: não, nós somos malucos, mas não tanto. Sim, yeah. E em termos de not to do's, por assim dizer, há algumas coisas em termos da tua imagem que devas sempre evitar fazer ou evitar mostrar, ou é do género, pá, não há nenhuma regra? Há uma Há coisa a que tua digo regra, se sempre. calhar. Não, há a minha regra, Yeah. mas há uma coisa que eu digo sempre, mas que tenho sempre que controlar um bocadinho por causa dos atores que depois aparecem e aqui poderão ver. E eu acho que o vosso corpo é o vosso instrumento de trabalho. Uhum. Todas as alterações que fizerem ao vosso corpo não quer dizer que sejam más, quer dizer que vos podem trazer limitações em certos projetos. Rapar o cabelo. Rapar o cabelo, meter um piercing, fazer uma tatuagem, Ok. Yeah. não há problema. Hoje em dia cada vez as coisas são mais, mas no final do dia se estivermos entre duas Vai pessoas ser uma percentagenzinha que, sim. e eu, como gosto muito de atores, eu gosto que cada um tenha a sua individualidade Uhum. e que não deixe de o fazer, mas que perceba que isso vai ter limitações. É um fator Todos na nós mesma. queremos dentes certinhos. Os atores, quando metem os aparelhos, não podem fazer projetos de época nessa altura. Tudo tem uma consequência, né? Foda-se. Se faz... Estou tramado. Exatamente. Não, ou sei lá, por exemplo, até se fizesse um branqueamento, por exemplo, à partida não Um podes fazer, se branqueamento, calhar, de... Época, depois Pois. vai demorar muito mais a tapar o branqueamento. Pois. Mas no dia a dia dá jeito o branqueamento. Dá, eu também Pois. gostava. E, Para as câmaras, seja o que for, sim. porque quis fazer aquela tatuagem aqui, porque Yeah. tudo bem. Mas percebam que isso
Cada para ação tem uma tapar isso. consequência, não é? Sim. É como um texto que eu gosto muito que se chama Bolas de Neve, que é tudo o que nós fazemos vai ter uma consequência, seja aqui ou mais tarde. Uhum. Pode ser boa ou má. Claro. Pode-se ajustar ao que tu queres. Pois, é se calhar um bocado pensar quais é que são os teus objetivos, quais é que são as tuas... Eu posso fazer tatuagens, eu posso fazer o que quiser, não sei o quê, porque Claro. a minha vida é esconder-me o máximo das câmaras. Agora, os atores que estão em palco, que estão em frente a uma câmara, têm que perceber que pode trazer limitações. Não quer dizer que traga, Pois, de todo. ok, yeah. Pode trazer limitações, porque Naquela escolha final entre um e outro... uma atriz que pintou o cabelo, é o mais normal no mundo as mulheres pintarem o cabelo, mas eu precisava de uma atriz como ela estava para daqui a 2 dias. Não vai dar, ninguém vai pintar o cabelo para daqui a 2 dias. Para daqui a 2 dias. E não foi nada assim. E se tivéssemos 2 semanas, se calhar pintava-se o cabelo e estava tudo bem. Pois. Mas às vezes os castings são para daqui a 2 dias. É tramado, pá, porque não há maneira de acertar. Ou seja, porque tu não sabes... É impossível. É É impossível. impossível. É tipo... As tatuagens é fácil, ok, vá, não te faças tatuagens, tipo, que aí tipo, É o cabelo já é tipo... É o máximo quando não tivermos projetos, ter o cabelo maior e a barba maior e tudo. E o mais natural possível para que possa ser trabalhado para o projeto seguinte. Então, ou seja, cabelo mais comprido no modo geral e barba... Principalmente nos homens, é cabelos compridos e barbas, porque se tivermos cabelos curtos, como eu, por exemplo, não dá para fazer época. Eu fiz um projeto do século XVIII, não dava, porque tinha que ser cabelos maiores que os teus, até aqui, e fiz um projeto dos anos 40 que não dava, porque não podia haver barbas. Pois. E porque os cabelos também tinham que estar um bocadinho como o teu. E nós no verão gostamos de rapar o cabelo para ser mais fresquinho. E eu só percebi isso quando fiz 2 projetos de seguida de época. É que percebi, porque normalmente é mais complicado as mulheres, por causa da questão dos pintados e dos tamanhos, mas percebi que havia uma grande limitação, porque a nossa moda hoje em dia não se coaduna com os projetos de época. De todo, os feitos aqui de lado e essas coisas. Impossível. Ou seja, já descobrimos aqui uma coisa boa. Ou seja, no modo geral, pelo menos para os homens, e até acredito para as mulheres também, se descobriu no fundo. A barba não é necessário. No modo geral, ou seja, quanto mais os pelos estiverem mais compridos, mais maleável é. Quanto mais cabelos maiores for, porque aí dá liberdade aos próximos projetos para construir um personagem. Pois, se tivermos raccord no outro projeto, já não vamos poder construir o personagem, já vai ser uma adaptação. Se a Helena Caldeira tivesse um projeto naquela altura, não podia cortar o cabelo e pintá-lo de cor-de-rosa. Exato, estava comprometida já com outra. São muitas limitações. Claro. E tem muito a ver com isso. Agora, como é que nós sabemos? Não sabemos. Claro. É fazermos a nossa vida e depois isso, pá, olha, ou era para nós ou não era. Também é verdade. Tem muito a ver com isso. Sim. E muitas vezes, se não é aquele, pode ser outro. Porque os atores dizem, não, mas não fiquei, não vou fazer mais nada. Não, às vezes podem fazer outro a seguir. Claro, não, completamente. Sim, para finalizar, qual é que dirias que é a característica que tu procuras num ator a longo prazo para trabalhar com ele? Trabalho e dedicação. Dedicação. Profissionalismo. O que eu digo sempre é se nós chegamos a hora, estamos atrasados. Isso é um lema da minha vida, que é se eu chego a horas, eu estou atrasado. Para esta entrevista eu cheguei 15 minutos mais cedo. E nós estávamos atrasados. Não. Mesmo assim, acho que 5 minutos antes até... Sim. Mas eu já sei, eu já me habituei na minha vida, também como assistente de realização eu tenho que fazer isso, mas já me habituei, e mesmo com os castings, eu faço os castings o mais rápido que eu conseguir, porque vai haver sempre problemas para a frente. E então, eu digo sempre aos atores, profissionalismo, eu prefiro um ator... se calhar não tem tanto talento, mas sei que todos os dias vai acordar e esforçar-se para estar naquele set, do que alguém que tem muito talento, mas que já não tem vontade de estar ali e se calhar estraga o set ou a vibe não é a melhor. Eu prefiro sempre apostar em atores que sei, e por isso é que gosto de conhecer os atores pessoalmente, que vão lutar para estar ali e que todos os dias vão acordar com um sorriso na cara, porque pode estar a doer, posso estar a levar uma sova, mas é isto que eu gosto de fazer. Preferes um Ronaldo ou um Messi, então? Não, é porque na realidade eu prefiro o Messi, mas como atores eu prefiro o Ronaldo. Sim, como atores eu prefiro que os atores sejam como o Ronaldo e não como o Messi. Porque o trabalho e a dedicação para mim vem acima do talento, porque
não quer dizer que os atores com trabalho de dedicação não cheguem lá. Pois é que é isso, sim. Pá, é tramado porque, ou seja, como toda esta arte de representação é uma coisa que é abstrata e é claro que tem vertente técnica e há aquelas coisas mais óbvias, não é que sejam fáceis, mas óbvias de atingir, não é? O estar calmo o suficiente, estar à escuta, foco, pronto, ok, isso são coisas óbvias, mas depois tudo o resto, o que é que tu sentes ou o que é que não sentes, há uma parte que é subjetiva, não é? De como espectador e então eu tens acho que que garantir tem- pelo menos aquela parte de realmente este gajo é bom colega, é bom profissional. O que eu digo é, se os atores chegarem ao set, fizerem a sua cena e fizerem tudo bem e se forem embora, para mim está tudo bem. Mas o que ganham de estar no set, de chegar mais cedo, de repente estão a falar com o maior produtor a nível nacional, estão a beber café com ele e não sabem, ou com um ator muito conhecido, e se calhar depois, olha, posso ficar para almoçar. Uhum. Eu acho que no final do dia essas coisas são reconhecidas. Uhum. O Esforço extra. o esforço extra, não, posso ficar a ver mais 2 ou 3 cenas para aprender o que é que acontece. E aprendes mesmo. Quem é que é o perchista? Quem é que é não sei o que mais? Quem é o maluco assistente de realização que está sempre aos berros? Porque Yeah. quando for lá, não vou ter que estar a pensar nisso. Eu já Mais sei o que é que as pessoas confortável fazem. também. Sim. Se eu já sei, porque vamos dizer participações pequenas, por exemplo, em novela. Uhum. Os atores vão, têm 5 minutos, fazem a cena, acabou, vai para a próxima. E é impossível não estarem nervosos. Yeah. Se não estiverem nervosos, quer dizer que não estão preocupados com aquilo. Yeah. Por isso é que eu digo sempre, quando tiverem oportunidades, aproveitem as pequenas participações para irem antes, aprender, sentir a vibe, ver quem faz o quê, para depois, quando tivermos a nossa oportunidade um pouco maior, não estarmos tão nervosos com a parte técnica, ou quem é que faz o quê, ou quem é que eu devo responder ou não, e centrarmos no personagem em si. Yeah. Não, completamente. Tens toda a razão. A parte das participações em novelas, já fiz uma ou outra e reconheço 100% daquilo que tu disseste. É aquela coisa, ok. Não, Fez imensa malta num ecossistema já super uma habituado, máquina. tudo oleado. é uma máquina. E a coisa chega lá e diz, ok, agora diz estas 3 falas e não sei o quê. Ok, ensaio, bora, vamos fazer. E Diogo Morgado, de repente, à tua eu como frente, fiz- contracenar. como eu fiz muitas novelas, também sei esse ritmo Yeah. e também sei o que é que custa. E então, se nós formos antes, sentirmos um bocado a vibe, eu acho que facilita um bocadinho aos atores Yeah. perceberem quem faz o quê, Yeah. e em vez de 5 minutos, já gastamos 4 minutos para nos concentrar e trazer o Faz todo personagem. sentido. É como no desporto, até apesar de terem muitas coisas diferentes, mas é ir ver a arena antes do combate ou ao campo, pisar o campo antes do jogo, não é? Ou quando vamos ao teatro e os Yeah. atores estão na plateia Yeah, a verem teatro, aquecer. a verem cinema. Yeah. Estão a aprender, ok, olha, se calhar da próxima vez vou experimentar isto. Yeah. Mas a luz está ali, não sei o quê. Mas aquele foi e mexeu-se e foi à luz. Yeah. Pois, convém ir à luz, porque senão ninguém te vai ver. E às vezes há aquelas pequenas dicas que as pessoas não sabem. Quando estamos a falar 2 a 2, agora nós temos cada um de nós uma luz Yeah, para nós. yeah. Mas se nos chegarmos muito próximos, um vai causar sombra na Yeah. outra. E isso é uma coisa que é quase exigida que os atores saibam. Uhum. Isso só sabes se fores à procura de saber, não é? E aprender e ver coisas diferentes. Porque senão o outro ator também não vai gostar porque nos estás a fazer sombra. É. Portanto, Estás a estragar a minha a minha, esta imagem é minha, não é tua. Por isso é que eu digo sempre que tiverem oportunidades para ir a sets ou para irem ao teatro, até poder ver ensaios de teatro, como é que as coisas correm, eu acho que todos os atores vão ganhar mais com isso. Nós também o fazemos. E tentamos aprender com outras pessoas para que no dia em que nos derem a oportunidade possamos arriscar. Eu também realizo curtas e tento fazer a maior estragar o máximo neste momento, porque quando alguém me der uma oportunidade de realizar, eu não vou poder errar. Completamente. Portanto, eu estou a errar agora. Eu acho que os atores também deviam fazer isso. Vou fazer o espetáculo para as crianças e isso, experimentar coisas diferentes, para depois, quando forem coisas a sérias, quando tivermos aquele projeto que nós queremos muito fazer, não chegarmos lá e dizer, como é que eu faço isto agora? Como é que isto se faz? É arriscar. É preciso arriscar, sem dúvida. E Porque- estar disposto a trabalhar. Infelizmente, no final do dia vai haver muito pouco tempo em set, neste caso da ficção, Para provares o... para provar. Em novela são 10 minutos, em série são 20, e em cinema pode haver um bocadinho mais, mas é sempre muito pouco tempo. É. E dizemos sempre, não, mas vamos fazer mais uma. Não dá.
temos mais 6 cenas para fazer. Obrigado, amigo. Ou na novela temos mais 40 cenas. Obrigado, foi muito bom. Mas eu enganei-me. Tá bom, é natural. Segue em frente. Vais para... Tchau. Agora não fizeste lembrar de uma coisa de... eu acho que isto é um truque, não é? Ou seja, quando tu fazes um casting, a mim aconteceu, eu não fiz muitos para novela, fiz bem 1 ou 2, portanto, não sei. Mas pronto, mas é do género. Faz uma vez, levas uma indicação, se aquilo ficou mais ou menos parecido... Faz a segunda. Não, faz a segunda e dizer, está ótimo, boa. Mas não está ótimo, não está. Não, é novela. Mas lá está, porque eu acho que mesmo num casting presencial não é o que os atores nos dão ali Não é a que nos melhor vai versão trazer. deles, Não tem influência toda, não tem os guiões todos, não sabem o que é que o personagem fez ou o que é que vai fazer. E então estão ali a dar-nos qualquer coisa. Tem que nos. O que eu digo sempre, tem que nos dar uma micro expressão, uma micro coisa que nos deixa. O que tu fizeste aí? Uhum. E depois vamos para casa a pensar e depois estamos em casa a dormir. Ok. Se calhar vamos arriscar nisto. Ok. Percebes? Yeah. Não, o meu trabalho, eu não acredito nisso. Eu não acredito que os atores que estão ali são o personagem que depois vamos ter. É o input deles sem input de fora. Yeah. Portanto, é sempre uma proposta que eles trazem. A proposta não tem que estar certa. Tem que parecer com alguma coisa que nós procuramos. Tem que ter coisas interessantes. E às vezes já trouxeram propostas completamente diferentes que não tinham nada a ver com o que estava escrito e ficaram. Yeah. E reescrevemos séries inteiras porque a atriz não conseguia fazer o personagem que estava escrito, fez outro que era muito mais interessante e ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera. Aquela boa surpresa. Yeah. Ok, olha, Bernardo, da minha parte em termos de perguntas está tudo. Agradeço-te imenso. Eu faço sempre isto no final com todos os convidados agora. A partir de uma certa altura comecei a fazer, que é, se tiverem alguma mensagem que queiram passar, seja o que for, seja pronto, lá para casa. Tu já deste grandes dicas e no final até me pareceu que estavas a dar a mensagem quase sem eu ter a perguntar. Estás a ver? Sim, não. Portanto, está feito, Não, obrigatório. eu É só acho se tiveres que- alguma coisa a dizer. Eu acho que é principalmente trabalharem ao máximo, dedicarem-se ao máximo, terem a coragem de chegar às pessoas com quem querem trabalhar e perceberem que as pessoas são muito mais approachable, que conseguimos chegar a elas e que não temos que ter tanto medo, Vergonha. porque as pessoas são como são e no final do dia se calhar eu faço castings e tenho essa coisa, mas eu próprio também quero que as pessoas gostem do meu trabalho. Claro. E Estamos todos um bocado no mesmo barco, mas com funções diferentes, não é? E o que eu quero é que quando eu assino o meu nome, os atores me representem em boas condições. Porque o meu nome está lá. Portanto, o que fizerem de mal ou o que fizerem de bom também me vai influenciar. Por isso, eu gosto de apostar em pessoas novas, mas têm que trabalhar. Trabalho e dedicação acho que é essencial. É a chave. Ronaldo mentalidade. Olha, obrigadão. Obrigado. Força. Obrigado.